Contexto, convido os irmãos a que leiamos desde o começo do capítulo de Eclesiastes 9. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Eclesiastes 9, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupa de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Pai, nos dá condições. Ontem, quem estava no culto da SAF ouviu uma excelente mensagem proferida pelo reverendo Sérgio Lima, falando a respeito de que aniversário é uma época de autoexame e isso não pode ser dispensado. Na verdade, o autoexame, o exame da nossa vida, tende a trazer grandes recompensas para nós. Chega uma hora que a gente olha para tudo aquilo que a gente faz e pensa: do que vale isso? Será que tudo isso tem sentido? Eu acordar de manhã e trabalhar? Na verdade, quando a gente ainda é mais jovem, que ainda tem uma escalada pela frente, está com um pouquinho de microfonia. Quando a gente é mais jovem, tem uma escalada pela frente, a gente ainda pensa: olha, eu sou criança, quando eu tiver 18 anos, quando eu tiver 21 anos, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver me formado na faculdade, quando eu tiver o meu emprego, você ainda fica pensando assim, né? Quando? Tem sempre algo mais. Quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos. Aí chega uma hora de que você já não é mais criança, você já tem o seu carro, você conquistou a mulher da sua vida, o homem da sua vida, ou talvez você tenha seus filhos, você está trabalhando e você entra, então não tem mais o que ter, não tem mais o quando, você está. E aquele estado, ele perdura, e você acorda e você dorme, e você acorda e você dorme, e os dias passam, a vida passa, e você se pergunta: do que vale tudo isso? Para que todas essas coisas? Eu não encontro prazer nessas coisas. Muitas vezes essa é a conclusão. Chega uma hora que a gente dá um basta nisso tudo e perguntar de fato: onde está o prazer da minha vida? Há um filme que muitos de vocês assistiram, outros leram o livro, muito interessante. Comer, Rezar, Amar. É a história de uma mulher que
traída ou largada pelo marido, ela resolve largar o trabalho também, pegar todas as suas economias e passar aí cerca de 1 ano da sua vida, uma peregrinação pessoal para tentar se encontrar. Ela vai para Roma e encontra todos os prazeres da comida, engorda um monte. Então ela vai para a Índia e ela então, na sua meditação transcendental, ela encontra também outros prazeres na sua vida, que vai ser completada quando ela vai lá para o extremo oriente, para não sei para onde lá, me esqueci agora, e lá para o lado das Micronésia, Polinésia, Melanésia, alguma coisa assim, ela vai então encontrar a paixão, o amor da sua vida, que por sinal é um brasileiro. Pois bem, o problema disso tudo é que isso é uma grande ilusão, porque ela faz tudo isso, em primeiro lugar, colocando a si próprio como centro da sua vida e os seus prazeres como centro de tudo, e em segundo lugar, que ela não encontra lugar para o Deus verdadeiro, a não ser por um espírito de religiosidade que venha camuflar uma certa paz, que vem lhe dar uma paz temporã em seu coração. Nada disso perdura, nada disso é real. De fato, nós não sabemos o que acontece no episódio seguinte, porque talvez aquele último amor da sua vida sem Deus se torne lá o seu primeiro estado, aquele na qual ela sustentava um casamento insustentável, tinha uma vida que depois tudo veio escada abaixo. Pois bem, qual é então o prazer do ser humano? Alguns dizem que o livro de Eclesiastes é um livro extremamente pessimista. Eu não acho que pessimismo é a ideia aqui é de realismo, não de pessimismo. São duas coisas muito diferentes. Já dizia certa anedota que o otimista acha que vivemos no melhor dos mundos, o pessimista teme que isso seja verdade. O que é, então, a vida? O autor de Eclesiastes, que é Salomão, vai nos conduzir nessa viagem, e ele é muito realista. Uma das coisas que ele coloca aqui é que nós vivemos sob o mundo mau. E como isso é verdade? Como nós vivemos no mundo mau? Irmãos, nós saímos de casa de manhã sem saber se vamos voltar. Já perceberam a quantidade, a infinidade de coisas, quantas equações são fechadas para que a gente volte para casa em segurança? Você enfrenta um trânsito doido, não só a violência do trânsito, mas você também enfrenta a imprudência de outros motoristas. Ou agora, de manhã mesmo, eu estava vendo a reportagem de um ônibus num lugar perto de onde eu morei, onde nós moramos lá em Santa Catarina, fazendo uma curva, ele tombou e 29 pessoas estão gravemente feridas, o ônibus foi parar na beira do mar, rolando uma ribanceira abaixo. Imaginem, será que não poderia eu estar num ônibus desse? Amanhã eu vou pegar um avião. O que garante que o avião vai pousar? O que garante que você vai chegar em casa vivendo numa cidade tão violenta? Nós vivemos num mundo absolutamente mau. Essa é a condição, vivemos sob o sol. Isso nos apavora muitas vezes. Isso nos angustia. Isso nos deixa de um espírito extremamente oprimido. Não pode ser assim. E um dos consolos que Salomão apresenta nesse capítulo é o seguinte: olha, você não tem controle sobre a sua vida. E não tente ter controle sobre coisas incontroláveis, porque são incontroláveis para você. Você, se não tomar cuidado, você fica pirado. Você vai ficar num estado de angústia, de aflição, de tensão, de ansiedade tal, porque você vai tentar controlar coisas que não estão sob o seu controle. É isso que acontece quando você se esforça nessa tarefa. Deus sabe. E aí então ele vai comentar uma realidade que é a seguinte: olha, o que eles fazem, tanto os sábios, os justos, aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que o espera, se é amor, se é ódio, ninguém sabe. E aí então você vai ver muitas coisas nesse mundo. Você vai ver justos se dando bem, mas você vai ver justos se dando muito mal. Você vai ver pessoas muito más, que parece que tem uma sorte danada, tudo de bom acontece com elas. Mas também tem pessoas muito más, que sofrem pra caramba. Essas coisas não estão
sob o seu controle e você não pode querer lidar com elas. Estão sob os controles de Deus. A presença do mal, a presença da morte. Então ele diz, todo mundo vai algum dia encontrar a morte. Vai encontrar a morte mais cedo ou mais tarde, o justo ou o sábio, o iníquo, todo mundo vai encontrar a morte. E por isso que você tem que prestar atenção na vida, porque a vida é extremamente breve, é passageira. Então ele usa aqui, talvez até um provérbio que era usado naquela época, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque pelo menos o cachorro está vivo. Preste atenção, porque você está vivo, e você sabe o que você está fazendo com a sua vida. Nós vivemos num mundo assim. E o que fazemos então? Qual a solução? Será que a gente vai viver como alguns vivem, pensando assim, que satisfação e prazer só existe na eternidade? Devo sofrer todos os dias da minha vida, nessa vida debaixo do sol que Deus me deu, porque alegria e satisfação só quando me encontrar com Cristo. Embora a alegria e satisfação plena só exista lá, mas existe também alegria e satisfação aqui. Por isso que esse texto é importante, e ele não é tão pessimista assim quanto parece, porque ele vai nos ensinar que a despeito da dureza da vida, a despeito dos problemas que nos cercam, a despeito da morte ser certa, a despeito do mal que nos acomete, a despeito dos processos randômicos, que é randômico a mim, mas é Deus quem os controla, a despeito de eu não poder controlar o meu dia a dia, existe prazer e existe satisfação nessa vida. Essa é a conotação dele, essa é a mensagem desse capítulo aqui de Eclesiastes 9. Portanto, irmãos, eu gostaria de me deter mais a partir do versículo 7. É aqui que é mais importante para a gente. No que eu posso me alegrar, então? Versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Enfim, se é uma leitura simples aqui, tem que tomar cuidado, não é? Porque, afinal de contas, então, o glutão e o alcoólatra são as pessoas mais felizes do mundo? Porque ele está dizendo, vá, coma com prazer essa comida e beba o seu vinho de coração alegre. Mas percebam, irmãos, que isso aqui quer dizer algo mais. A ênfase dele aqui não é na comida e na bebida, mas é naquilo que acontece enquanto você está comendo e enquanto você está bebendo. O que é? A comunhão. É estar sentado junto. É muito triste almoçar junto e almoçar sozinho, jantar sozinho. É muito triste você abrir a sua adega e abrir uma garrafa de vinho para tomar sozinho. Isso é deprimente. Você faz essas coisas em conjunto. Você faz essas coisas em família. E aqui que está o ponto principal, quando você tem comunhão, e você pode encontrar o prazer na comunhão dos irmãos, da família em primeiro lugar, e essa família vai se estender, à medida em que você fizer com que a sua família cresça. E não estou só falando de família de sangue, não, estou falando a respeito de família da fé. Hoje pela manhã eu fiquei muito feliz em ver que já havia uma aplicação disso, quando minha irmã diz assim, que certas coisas, certos prazeres, certas conversas, elas só surgem em torno de uma mesa. E que alegria que quando a gente pode fazer uma coisa dessa, vamos lá em casa, vamos almoçar juntos, vamos beber juntos, vamos comemorar juntos a vida e falar a respeito das coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. São coisas que acontecem de maneira muito gostosa, e quando você sai da sua casa, quando você visita um irmão, está na casa dele e tem esse momento de comunhão, você então sai daquele momento pensando assim, como foi bom, como foi gostoso. Não é verdade? Você encontrou prazer. A vida é dura, amanhã vou acordar cedo para trabalhar, alguns de madrugada, mas o importante é que você hoje, aqui, agora, você deve encontrar comunhão com os irmãos.
porque isso pode te dar prazer, porque isso vai te alimentar, porque isso vai te sustentar para você viver a sua dura vida debaixo do sol. Por que você não está aproveitando isso? Por que você não está desfrutando disso? Por que você está jogando pela janela as maravilhosas oportunidades? Nós temos aqui quase 200 de pessoas, e como é que vocês estão jogando fora dezenas de relacionamentos maravilhosos, deixando de se aproveitar disso, de se alimentar disso, para que você possa amanhã poder viver nesse mundo mau, nesse mundo árduo que nos espera? Essa é a questão. E é por isso que ele vai aproximar a lente até família, até matrimônio. Porque há uma importância muito grande para isso. É dessa maneira, inclusive, que você vai encontrar uma vida de santidade, porque amanhã, se você estiver bem alimentado hoje, se você sentir prazer com Deus e com os irmãos, durante os momentos que você está com Ele, você pode ter certeza que vai ser bem mais fácil enfrentar essa vida de acordo com a lei de Deus. Você não vai transgredi-la, você não vai achar outras coisas que vão te ajudar, porque você a tem por completo. Você está pleno, você está satisfeito. E por isso o versículo 8 diz: esteja sempre vestido com roupas de festa. Aqueles que têm a revista atualizada, aqui nesse caso, eles têm uma tradução melhor. Esteja vestido sempre com roupas, o que está escrito aí? O que diz? Alvas, obrigado Daniel, roupas brancas. E é essa a questão, que é dessa maneira que você vai conseguir enfrentar, estando vestido de pureza, de santidade, de roupas brancas. Na Bíblia significa sem mácula. Lá no Apocalipse diz que quando estivermos diante do Cordeiro, Ele lavará as nossas vestes, ou melhor, estaremos diante do Cordeiro com vestes lavadas, alvas, lavadas no sangue de Cristo Jesus. E é isso que ele está propondo, que esse ambiente de prazer é um ambiente que nos santifica. E eu preciso estar santo novamente, porque o mundo é mau, é árduo e o meu destino é a morte. Eu preciso viver muito, intensamente, e a maneira de viver intensamente é você ser santo. Não só isso, mas uma maneira de viver intensamente também, diz aqui a continuação do versículo 8, unja sempre a sua cabeça com óleo. O que quer dizer isso? Você precisa estar ungido. Na Bíblia, quando a palavra unção aparece no Antigo Testamento, ela sempre tem a ver com tarefa, com trabalho. Você é ungido como uma missão. Vejam, por exemplo, Arão foi ungido para quê? Para trabalhar como um sacerdote. Davi foi ungido para quê? Para trabalhar como um rei. No Antigo Testamento, a linguagem unção é para te capacitar e te responsabilizar, porque Deus tem coisas para você fazer. Então, esse prazer que nos protege do mundo mau, no qual vivemos debaixo do sol, é um prazer que nos leva a ter vestes santas, pureza pessoal, e é um prazer também que nos leva a servir os outros. É esse o sentido de unção aqui, de você se preparar para você se empenhar no serviço pelo outro. Não há nada melhor do que isso. A santidade pessoal e a vida devota ao serviço do outro. Porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele se santificava pessoalmente sempre, através da oração. No caso dele, a santificação não significava se lavar de pecados, como acontece conosco, mas era o fato de ele ter comunhão absoluta com Deus, para exercer a obra, exercer o trabalho por nós. E as duas coisas têm muita intimidade. Vestes brancas e unção com óleo têm tudo a ver uma coisa com a outra. Porque somente quando você cuida do seu coração e você é limpo, você consegue servir os seus irmãos. Essa é uma grande realidade
que nós precisamos aprender. Sabe, irmãos, então, quando isso acontece, a gente tem uma nova disposição diante do mundo. O mundo continua sendo mau. A segunda-feira continua sendo o pior dia da semana. Não é a segunda que vai mudar, é o meu coração que vai mudar. Não é a rotina de trabalho que vai ser menos dura, mas o meu coração vai ser mais bravo. Bravo no sentido de corajoso, mais disposto. Vou conseguir enfrentar melhor a aridez do dia a dia, porque esses dias sempre serão, até a minha morte, serão áridos, muito áridos. E novamente voltando à ideia de comida e bebida, isso também nos mostra, irmãos, o prazer das pequenas coisas. A santidade pessoal, o serviço aos outros, me leva também a sentir um prazer nas coisas mais simples da vida. Vocês já repararam como a gente tem tendência à lamentação, à reclamação? A gente está sempre reclamando e nada está bom. As coisas pequenas têm muito valor. Hoje à tarde visitei o nosso irmão Eli no hospital e precisa ver a alegria dele em voltar a fazer as coisas mais simples do mundo, de poder dar um passo, de poder ficar sentado sem virar para o lado, de se sustentar o próprio corpo, de poder voltar a se alimentar, voltar a respirar sem a ajuda de nenhum aparelho, poder voltar para a sua própria casa. Quem diria que um dia você ia precisar tanto, ia sentir tanto prazer numa coisa tão simples? Alguma coisa assim eu enfrentei também quando eu tive que operar a mandíbula ou maxilar e fiquei sem comer durante muito tempo, de poder voltar a saborear, experimentar as coisas. Era uma alegria tão grande que eu já esqueci. Mas foram momentos alegres. Basta você perder, que quando você volta a conquistar, quando você volta a ter, você valoriza muito. Nós precisamos olhar para o dia a dia com olhos de prazer, do vento no rosto, o pôr do sol, os pássaros que cantam. Todas essas coisas foram deixadas no mundo para o nosso prazer. Perceberam no Salmo 19 como Davi tem prazer a observar o céu? O que ele está vendo, irmãos, é o nascer do sol e o poente. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, e ele olha aquilo e ele se deslumbra com a criação de Deus, encontra prazer. Que tal? O mundo é árido, mas Deus deixou coisas simples que podem nos dar muito prazer na observação, na experimentação, o prazer do tato, o prazer de uma companhia, o prazer de você poder estar com seus filhos. Outro dia eu olhava para as minhas filhas e comparando com fotos que eu tenho delas, eu tenho um porta-retrato do lado do meu computador no trabalho, e ele fica girando as fotos, e as fotos estão desatualizadas, e eu vejo aquelas fotos daquelas meninas tão pequenininhas, e penso, meu Deus, eu preciso curti-las mais, porque eu vou perdê-las logo. E talvez a gente esteja tão ocupado, reclamando das coisas, que a gente perca tantos prazeres que o Senhor tem colocado na nossa vida, como o comer e o beber, coisas pequenas, mas nas quais eu tenho que encontrar o grande prazer. E o que é mais importante, que tem a ver com a questão do matrimônio, versículo 9, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. E aqui um aspecto muito interessante, irmãos, é que a Bíblia preza mais o amar do que o ser amado. Vocês já repararam nisso? Não é a mulher que te ama, desfrute a mulher que te ama, é desfrute a mulher a quem você ama. Tem mais valor o dar do que o receber, tem mais valor o amar do que o ser amado. E é esse exercício que a gente precisa ter, de amar
de amar. É tão bom poder amar. É tão bom quando você pode demonstrar carinho e atenção para com as pessoas. Hoje no almoço, estávamos disputando as últimas colheres de molho de macarrão. E aí então eu coloquei o molho de macarrão, distribuí, e aí logo veio uma reclamação. Por que o senhor colocou mais para a mamãe? Porque ela é o amor da minha vida, eu respondi para elas. Mas e nós? Vocês vão encontrar o amor da vida de vocês um dia. O mundo diz que é para você cobrar amor. A Bíblia diz que é para você ofertar amor, sem medida, sem comparação. Desfrute aquela para quem você dá amor. E dê amor sem medida e sem comparação. E eu sei aqui que tem muita gente, muitos jovens que ainda não são casados. Como isso se aplica a vocês? Vocês jovens precisam aprender com o amor de Cristo. Vocês vão construir a família de vocês em breve, em pouco tempo. Não vai demorar muito, não. Já vocês estão casando, vocês estão tendo filhos. E vocês precisam aprender que é o amor de Cristo que é assim. E Ele é a base de toda a comparação. No meu primeiro sermão desse mês, o que eu disse foi o primeiro versículo de Efésios 5. Imitem a Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Cristo nos deixou a base do amor, da maneira como Ele amou, da maneira como Ele andou. E mais, vocês precisam saber por quem vocês se apaixonam, por quem vocês deixam o coração de vocês levar. Será que essa pessoa está imitando a Cristo? Será que ela vai imitar a Cristo? Será que ela vai fazer do amor por mim o maior dos seus ministérios depois do serviço a Deus? É a isso que Deus está nos chamando. Mas tem muitos irmãos também que não se casaram e talvez não se casem, ou que já se casaram e não estão mais casados, ou que estão viúvos. E como isso se aplica? Da mesma maneira, irmãos, que eu disse agora há pouco, é na comunhão, é no estreitamento dos relacionamentos. Quando você faz amizades e amigos mais chegados que irmãos, como diz o próprio Salomão, você tem a oportunidade de experimentar um pouquinho disso aqui também, da intimidade e relacionamentos profundos construídos no Senhor. Podem ser amizades, podem ser casamentos, e você vai desfrutar coisas parecidas. Amar e ser amado. Não há nada melhor do que você passar, eu disse, da comunhão para a vida debaixo do sol. Agora vamos inverter. Você passou a semana todinha debaixo do sol, uma vida árdua, e você então pode encontrar no calor dos irmãos o alívio, como aquele que anda por um deserto e encontra lá no meio um oásis. Ou então, aqueles que são casados precisam experimentar esse sentimento. O dia foi duro, ouvi desaforos, foram injustos comigo, fui preterido, sofri violências, mas quando eu chego em casa, eu tenho alguém para amar. Como é bom passar um dia difícil. Eu tenho muito esse sentimento de passar um dia muito difícil e voltar para casa, e quando as dificuldades estão apertando durante o dia, eu olho para o relógio e penso, não vejo a hora de voltar para minha casa, para aqueles que eu amo. É o meu refrigério, é o recarregar da minha bateria. E eu fico pensando, como é que pode existir um crente que desperdiça isso? Como é que pode existir alguém que se diz crente e não tem a menor alegria e não tem a menor satisfação de voltar para a sua casa e poder amar alguém? Como é que pode existir isso?
Você não entendeu ainda o Evangelho. Eu sei que existe um grande quê de decepção, não é? Puxa vida, eu volto para casa muito disposto, mas às vezes só encontro uma esposa que sabe reclamar da vida, ou filhos desobedientes, ou então, para aqueles que não são casados, pais que vão reclamar disso, daquilo, do quarto bagunçado, o que quer que seja. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente não está entendendo bem aqui a parte B do versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou de você. Essa afirmação aqui, Deus já se agradou do que você faz, ela é muito importante porque a maneira de eu ser santo e a maneira como eu sirvo o outro, a maneira como tenho prazer em casa, não são coisas para eu tentar agradar a Deus, mas são coisas que eu faço em gratidão a Ele por Ele já ter me aceito. São coisas que me tornam aquilo que eu sou. São coisas que influenciam a gente e fazem com que a gente tenha uma nova disposição. Deixa eu ver se eu posso exemplificar melhor. Hoje, na escola dominical, a gente estava conversando na classe sobre justificação, e em certo momento a gente falou sobre o que as leis devem ser para a gente, as leis do Antigo Testamento. Meio de salvação? Não. Mas as leis, elas funcionam como uma babá, que me levam pela mão a fazer exatamente aquelas coisas que Deus quer que eu faça. Deus se agrada quando eu procuro agradá-lo com a minha vida. E as leis é isso. Eu entendo o que Deus fez por mim e eu faço tudo possível para que a vontade dele seja feita. Em Cristo Jesus você já foi aceito. Em Cristo Jesus você já foi salvo. Até mesmo porque a relação Deus e tempo é muito diferente da nossa relação Deus e tempo. Deus está também fora do tempo, porque o tempo é criação, o tempo não é eterno. Do que tange a começo, o tempo teve um começo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ali o tempo se iniciou. Deus é anterior ao tempo, Ele é infinito. E na sua infinitude Ele é capaz de olhar toda a criação e a história de uma vez só. Vocês sabiam, irmãos, que diante dos olhos de Deus, se você é um eleito e Jesus Cristo morreu por você, você sabia que você já está com Ele, porque Deus está fora do tempo, e Ele já enxerga o fim, a minha morte, a volta de Cristo, eu já estou lá com Ele. Cristo Jesus já me tornou agradável a Deus. Então, quando você vai vestir a sua veste branca, ou seja, ter a sua vida santa, você não vai fazer isso para ganhar algo de Deus. Você vai fazer isso em gratidão, porque Deus já se agradou de você. Quando você vai usar a unção com óleo sobre a sua cabeça, ou seja, quando você vai servir os seus irmãos, abençoar os seus irmãos, você vai fazer isso não esperando algo em troca, porque é aí que está o problema. Você quer recompensas. Eu não quero continuar trabalhando porque eu não sou reconhecido, eu não vou continuar tratando bem minha esposa porque ela não me recompensa de volta. Eu não vou tratar bem o meu irmão porque ele vira a cara para mim, quando na verdade essas coisas são feitas porque Deus já se agradou de você. Não fica esperando nada de ninguém, porque tudo que você precisava, você já recebeu. Deus já se agradou de você. Dá para entender isso? Você não faz porque você precisa. Você já tem? Você precisa do quê? Você faz porque isso se tornou parte de você. Você vive em gratidão a Deus, sem expectativas. Até mesmo Cristo disse, não saiba a sua mão, uma mão que a outra faz. Não dê com uma mão para que a outra receba. Chegar em casa e poder amar tem que ser a maior recompensa dos crentes. Quer seja amar a esposa, amar os irmãos, a família, parentes, com quem quer que você possa manter estreita comunhão. Isso é
possível. E então chega o versículo 10, encerrando a nossa mensagem, e vai dizer: olha, nessa sua tarefa de buscar a veste limpa, a santidade, nessa sua tarefa de você servir o outro pela responsabilidade que lhe foi dada, a unção, nessa tarefa de você amar, diz o versículo 10, em tudo isso, tudo que está sendo posto na sua mão, faz com toda a força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Vai chegar uma hora de que buscar a santidade, servir o próximo e amar, essas coisas serão tiradas de você. Porque vai chegar uma hora que eu e você vamos encontrar a sepultura. E lá, nada disso vai acontecer. Eu vou morrer. E talvez eu morra velho ou eu morra jovem. Talvez morrer jovem não dê mais, né? Talvez eu morra menos velho ou mais velho. Só Deus sabe qual é o meu dia. Mas o fato é de que conforme o tempo passa, e eu vou envelhecendo cada vez mais, eu vou tendo cada vez menos oportunidade, quer seja por tempo ou por capacidade, de cumprir essas coisas. Por tempo, porque minha vida, né, sabe como que é, né? Faz aniversário, não é um ano a mais, é um ano a menos. Né? Está acabando, é um ano a menos, é um ano menos vivido. E por capacidade, porque certas coisas demandam esforço. Como que eu vou, como diz o final de Eclesiastes, como que eu vou na minha avançada idade desfrutar do fato de poder sair de casa com as minhas próprias pernas e admirar um pôr do sol? Ou comer determinadas coisas que as dietas, por causa das minhas doenças, não permitem mais saboreá-las? Vai chegar uma hora em que tudo aquilo que você hoje tem prazer, não lembra mais do prazer que essas coisas têm. Vai chegar uma hora que você vai se lembrar com muitas saudades. E você vai pensar: por que eu não desfrutei dessas coisas enquanto elas tinham nas minhas mãos? Por quê? Então ele fala: aproveita o tempo, aproveita a vida, aproveita as oportunidades, aproveita os esforços que você tem e viva tudo isso com muita intensidade, com todas as tuas forças, ou conforme as suas forças, nem mais, nem menos, para que você não seja nem omisso e nem ansioso de fazer mais do que aquilo que você tem capacidade. Tem essa conotação também. Mas faça isso com empenho, com diligência. Então, como Deus nos dá condições de viver em prazer, a despeito da dureza dessa vida, busque a santidade, servir ao próximo e desfrutar de todos os prazeres que o nosso lar pode nos dar. Aproveite o tempo, faça isso com gratidão a Deus, sem esperar nada em troca, porque você já foi aceito por Cristo. Amém?